2, nos diz assim a palavra do Senhor, na NVI, tu vai colocar NVI? Ok, beleza. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Amém? Vamos dizer amém pela palavra? Glórias a Deus. Podeis tomar assento, queridos. Aleluia. Aleluia. Como já foi divulgado, né, nós estamos falando sobre o check-up, e abrasileirado, aportuguesado é o check-up mesmo, né? Que quando a gente fala em check-up, né, vou fazer um check-up, a coisa não está boa, né? Nós somos brasileiros e assim, vou ter que fazer um check-up, não está bem. Alguém mandou ele fazer o check-up, o médico mandou fazer um check-up. Então ele vai e faz o check-up, né, com um exame médico, daí tira todos, né, faz todos os exames laboratoriais, tal, vai no médico, inspeção, às vezes exames radiológicos, ultrassom, tal, e é uma finalidade de ver se tem alguma doença, que o negócio não está muito bom, ou alguém que é mais preventivo, né, que é interessante. Dizem que depois dos 30 anos deveríamos fazer check-up a cada 2 anos, com todos os exames. Depois dos 40, né, todo ano. E depois dos 50, no meu caso, aí então é de 6 em 6 meses. O negócio vai ficando estreito. Mas esse check-up, eles são importantes na nossa vida, não somente na nossa vida física, né? Mas há pessoas que param para fazer um check-up, uma análise, né, da sua vida profissional, final de ano, da sua vida empresarial, da sua vida matrimonial, da sua vida familiar. O que é? É fazer um balanço, é ver se nós estamos no equilíbrio, é ver se nós estamos progredindo na vida, porque a vida, ela precisa progredir. Nós não podemos estar estagnados, nós não podemos estar parados, né? Qual é a nossa atuação? O que nós temos crescido durante esse ano, né? Esse ano que Deus deu oportunidade para nós crescermos, meus irmãos. Pastor, esse ano é um ano perdido. 2020, nossa, não termina mais 2020, ano de pandemia, ano de economia baixa, ano de desespero, ano de luto, ano de dor. Muitas pessoas não querem nem parar para analisar o ano de 2020, mas eu acho que é justamente nesse ano, é justamente nessas condições, é justamente nessa situação difícil, que é importante esse check-up, é importante esta análise, porque quando tudo está bem, meu irmão, tudo está bem, mas quando o futuro ele é sombrio, quando não há mais previsibilidade, né? A pandemia, ela veio dizer para nós que nada mais é previsível. Quem imaginaria entrar em 2020 dessa maneira, em 15 de março, acontecer tudo? Ninguém imaginava. Nós vimos o quanto a nossa vida ela é imprevisível. Nós vimos o quanto nós precisamos depender de Deus, o quanto nós devemos estar preparados para o anormal, para o diferente, o quanto nós precisamos estar preparados para crescer apesar das dificuldades, o quanto nós precisamos nos amoldar em situações adversas. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre um check-up na tua empresa, um check-up na tua vida física, eu não quero falar sobre isso. Isso tem médico para falar, isso tem muitos outros profissionais para falar.
eu quero falar nessa noite sobre check-up espiritual, que é muito, eu creio que é muito mais importante do que um check-up físico, do que um check-up profissional, empresarial, é muito mais importante. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas com que tempo eu tenho separado para fazer um balanço da minha vida espiritual? E eu ser bem sincero, meu irmão, porque quando você vai lá no laboratório e faz o teu exame de sangue, teu exame de urina, faz o ultrassom, faz outros exames lá, não tem como mascarar. É o que diz ali e ponto final, e o médico vai dizer o diagnóstico, às vezes se você está bem ou não. Agora um exame espiritual, um exame interior, é eu e Deus. Não é eu que vou dizer para você como você está. Olha, você está ruim, hein? Você não está bem, ou você está bem. Não é eu que vou dizer. É você que deve saber. É você que deve analisar. Porque aqueles que são salvos pela graça, eles são chamados, como disse o apóstolo Pedro, a crescerem na graça. E o check-up, ele serve para ver se eu estou crescendo ou diminuindo. Ele mostra a minha realidade. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, segunda carta, ele diz: olha, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Hoje é um dia de exame. E às vezes, ninguém gosta de exame, meu irmão. Eu não gosto de exame, entendeu? Fico nervoso, fico preocupado, o que vai dar, o que não vai dar. Mesmo antes de transplantar, imagina agora, né? Mas depois que faz, e vê o que tem, e o que pode ser corrigido. Por exemplo, essa semana, esse domingo passado, a gente viajou para Blumenau, ficamos lá até quarta-feira, justamente para isso. Porque eu fiz um exame anterior e não estava 100%. E eu precisei ir lá para corrigir. Foi feito um check-up anterior e eu tive que corrigir. Tive que passar por infusão para corrigir. É difícil, mas é necessário. Se eu quiser continuar abençoado fisicamente, saúde, eu preciso fazer. Isso é importante na nossa vida espiritual. Se eu quiser crescendo, se eu quiser continuar crescendo, se eu quiser continuar na graça do Senhor, eu preciso me examinar, eu preciso provar a mim mesmo. Mas ninguém gosta de exame. Olha, lá na empresa te chama, vamos fazer um exame contigo aí, e como é que você está, se você está conseguindo fazer o serviço direito ou não. Ninguém gosta, mas é necessário. Para quê? Por que é necessário? Para o nosso crescimento. Não é para o crescimento com aquele que faz o exame, é para o meu crescimento. É necessário esses exames. E aí eu quero te fazer uma pergunta assim: quanto tempo faz que você fez um check-up espiritual da tua vida? Quanto tempo? Quanto tempo você parou, e analisou certas áreas da tua vida? Mas por quê, pastor? Nós vamos, periodicamente, a gente vai em exames médicos. Gente, a gente leva, agora é férias, final de ano. O que você já pensou? Vou levar o meu carro. Para quê? Para fazer um check-up. Quero ver se os pneus estão bons, se o óleo está no nível, se a elétrica está ok, porque senão a polícia pode me pegar e me multar. Se está tudo ok, eu levo o meu carro para fazer um check-up. Carro é coisa, material. Mas eu estando dentro do carro, e um carro que não está dentro dos conformes, pode provocar um acidente, e eu posso sofrer com esse acidente. Até o check-up do carro, ele é importante. O que dirá da minha vida espiritual?
Eu preciso de um exame da minha fé. De vez em quando e sempre, eu preciso desse exame. E tem uma história bem antiga, né? Talvez você já tenha ouvido essa história, sobre um garotinho, um garoto que ele foi numa drogaria, lá na América, para usar naquela época, o telefone público, né? E ele ligou para uma senhora, chamada senhora Johnson, e ele perguntou para aquela senhora, ligou e perguntou: a senhora Johnson, a senhora precisa de um bom jardineiro para cuidar do seu jardim? Eu sou um garoto trabalhador. E aquela senhora disse: não, eu não preciso de um jovem excelente como jardineiro, eu não preciso. Mas o rapaz, ele insistiu com aquela mulher: mas esse jovem que é seu jardineiro, ele é pontual? Perguntando para ela. Ele cobra um preço justo do serviço, ele é limpo, ele é arrumado. E aí, aquela senhora, ela respondeu para ele: olha, garoto, eu realmente agradeço o teu interesse, mas eu estou muito satisfeita com o rapaz que cuida do meu jardim agora. Ele é excepcionalmente bom. Aí o rapaz agradeceu e desligou. O farmacêutico que estava ouvindo aquela conversa ficou impressionado e disse para aquele rapaz: espera um pouco, filho, eu não sabia que você estava precisando de um serviço. Eu posso lhe contratar aqui na minha drogaria. Aí o rapaz respondeu para aquele farmacêutico: não, muito obrigado, eu já tenho serviço, eu sou o jardineiro da senhora Johnson, eu só estou fazendo um check-up, uma análise, eu só estou checando para ver o que é que ela está achando do meu serviço. Que coisa boa, que coisa importante. Todos nós precisamos fazer isso de vez em quando. De vez em quando. Eu vou falar da vida espiritual, estou falando da vida espiritual, mas você precisa fazer um check-up da tua vida, até matrimonial, meu irmão. Eu tenho um amigo, um casal de amigos, hoje estão distantes por consequência dos acontecimentos, mas um dia nós tivemos que tratar, eu e a Andréia tivemos que tratar deles por causa do casamento deles. E eles se separaram, se divorciaram, cada um tem uma família. Mas era um casal assim, que ninguém dizia que os dois tinham problema. Mas quando completaram 10 anos, ela falou para nós, quando completou 10 anos, nós fomos jantar fora. E eu disse para ele: nós precisamos rever nossa relação. Não, está tudo certo. Não precisa não, o que nós temos que conversar? Nós precisamos rever nossa relação. Para ti pode estar tudo certo, mas para mim não está. E ele abandonou a análise, ele não quis fazer análise. Talvez ele iria escutar algo que ele não queria escutar. E não deu. No 11º ano de casamento, eles estavam separados. Porque não foram sensíveis a um check-up, a uma discussão, a uma análise daquele relacionamento. É importante a análise. Antes que seja tarde demais, antes que aconteça um acidente, antes que traga desgraça para a sua vida, antes que a doença bate, antes que os problemas se avolumam, faça um check-up. E a gente gosta de falar de check-up no final do ano, mas todo tempo é tempo de check-up. Todo tempo é tempo. E nas nossas vidas espirituais,
nós precisamos examinar. Será que o ano de 2020 eu me aproximei mais de Deus? Será que a minha fé, ela funciona? Será que eu estou confiando em Deus em todas as situações? Jesus disse para os seus discípulos: olha, pelos frutos conhecereis, lá no Sermão da Montanha. Que tipo de frutos eu tenho dado ultimamente? E nós chegamos, irmãos, no final desse ano, um ano extremamente desafiador, mas que nós estamos superando pela graça de Deus. Você pode dizer amém isso, amém? Nós estamos superando pela graça de Deus. Estamos sob a ameaça da pandemia, mas nós estamos cientes que continuaremos e podemos avançar, claro, com bom senso, mas nós podemos avançar. Nós não podemos permitir que o medo nos paralise. Não deixar que esse medo nos paralise e deixar para lá o 2020. Não, vamos esquecer 2020. Não, o 2020 não é para ser esquecido. Você vai estar lá com os teus netos falando do 2020. Essas crianças que foram aqui apresentadas, elas vão ser conhecidas, crianças que foram dadas à luz no ano da pandemia, e que ninguém mais vai esquecer. E não é para ser esquecido, é para ser lembrado do ano do desafio, do ano que nos levou ao check-up, do ano que nos levou a atitudes muitas vezes difíceis, mas que nós tomamos e vencemos pela graça do Senhor. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da história. O 2020 não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Deus está no controle de tudo. Nós fomos pegos de surpresa, com certeza. A igreja foi pega de surpresa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, ele está terminando a primeira carta ao povo de Tessalônica, e ele diz: alegre-se sempre. Ele diz: orem continuamente, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. E esse é o check-up, meus irmãos, desses verbos que o apóstolo Paulo coloca no imperativo, que indica escolhas que o cristão ele precisa fazer, dimensões que eu preciso crescer sempre. E o crescimento tem a ver com progressividade, tem a ver com equilíbrio. A progressividade é o que? É o propósito de que nós estamos sempre crescendo, nós estamos avançando no nosso modelo perfeito de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais, até ser dia perfeito. Eu já estou na idade, meu irmão, de acordar antes do sol nascer. Já tenho até a saudade daquele tempo que quando eu acordava o sol já estava a pino. Mas a gente vê a luz da aurora, bem fraquinha, bem amarelinha, e ela vai crescendo. Não demora, ela está no auge daquela luz. É esse o propósito de Deus para mim e para você. Um dia você começou a crescer na fé, tão fraquinho, tão apagadinho, mas você foi iluminando. As pessoas perto de você foram sendo abençoadas. Você foi conquistando na maturidade. Você foi lendo Bíblia, você foi orando, você foi abençoando pessoas, você foi produzindo muitos frutos.
dia perfeito. Esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem daquele, né, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, step by step, passo a passo. Aí já começa o check-up, o quanto você tem crescido na sua vida com Deus, na sua vida diária de intimidade com o Senhor, o quanto você tem crescido, está de glória em glória, está como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Isso é progressividade na nossa vida, mas tem o equilíbrio, a ideia de que o crescimento, ele precisa ser uniforme, né? Quer dizer, todas as áreas da minha vida precisam avançar na mesma velocidade, todas as áreas. Se eu cresço espiritualmente, meu irmão, eu devo crescer materialmente. Se eu cresço financeiramente, eu preciso crescer espiritualmente. Se eu cresço espiritualmente, eu preciso crescer na minha vida de matrimônio, nos meus relacionamentos, na minha vida de negócio. Deus tem para nós plenitude. Deus não tem mediocridade, não. Aquela vida de mesmice, passa ano, entra ano, com pandemia, sem pandemia, e você é o mesmo pai, é o mesmo esposo, não aprende coisa nova, não progride. Nós somos chamados para crescer, e não importa a idade, meu irmão, não importa a idade, não importa se você tem 40, 50, 60, 70, tua mente está aberta para você crescer, né? Não importa se você tem 50 anos de crente, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, por quê? Porque você quer crescer. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo também, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Agora, ele diz, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Será que não está na hora de você deixar as coisas de menino? Sabia que tem cara com 30, 40 anos, estarrado no sofá, jogando videogame? Sabia? Pode ser um hobby. Pode ser um hobby, a pessoa gosta, era aquilo que você aprendeu lá na sua, pode ser, mas esse hobby, ele não pode passar a tua vida profissional, a tua vida matrimonial, ele não pode. E assim tem outros hobbies, tem outras coisas que não faz nós crescermos. Eu quero passar rápido as áreas, né? Mas a primeira área que eu preciso avaliar é a alegria. O apóstolo Paulo, ele disse: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Pode parecer até surpreendente esta ordem de Paulo, que ele deu para a igreja de Tessalônica, para que se alegrasse sempre. Na perspectiva bíblica, meu irmão, os nossos sentimentos, eles são governados por nós. Os teus sentimentos devem ser governados por você, e não os sentimentos te governarem. Tem gente que é totalmente governado por suas emoções. Não, você precisa controlar as suas emoções.
Por isso que o apóstolo Paulo diz, pensa que eles não estavam passando por tribulações, passavam por tribulações, passavam por perseguições, mas o que ele diz? Olha, é o seguinte, apesar da perseguição, apesar da pandemia, da peste, apesar da guerra, apesar de tantos inimigos que vocês têm, alegrai-vos sempre. Nós temos o poder de dar ordem às nossas emoções. Eu tenho o poder de dar ordem às minhas emoções. Se eu deixasse as minhas emoções me engolir, eu não estaria aqui hoje, meu irmão. Eu não estaria aqui hoje. Eu estaria em casa, deitado numa cama. Mas não é as minhas emoções que me dominam. Eu domino as minhas emoções. Para isso você precisa ter o quê? O equilíbrio. Ah, não, mas é porque eu sou assim, eu sou muito sensível. É difícil, a vida está difícil. Não, coloca ordem nesses teus pensamentos. Coloca a ordem nessa tua mente. E eu não vou deixar ser dominado. O salmista, ele chegou uma hora e ele disse assim, ó, ei, minha alma, por que tu és tão triste? Por que tu és tão abatido, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Talvez é a hora de você fazer essa pergunta. Ei, alma, por que você está triste? Por que você está perturbada? Aí o salmista diz, ei, alma, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Não ponha a sua esperança na próxima vacina. Não ponha a sua esperança no governo. Não ponha a sua esperança no patrão, seja lá quem for. Ponha a sua esperança onde? Em Deus. Em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele diz, eu vou te louvar, Deus, porque tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. Em Deus a nossa alegria, ela será completa. A nossa vida precisa ser uma festa contínua. Não, pastor, mas não tem como ser uma festa contínua. Tem doença na minha vida, tem problema para se resolver. Claro que tem. Sabe por que tem, meu irmão? Sabe por que tem doença? Por que tem problema na sua vida? Porque você está vivo. Vai lá no Jardim da Paz lá para ver se tem algum problema. Está todo mundo dormindo bem tranquilo, meu irmão, mas ninguém quer ir para lá, né? Lá não tem problema. E os problemas servem para dizer para nós que quando a gente termina um problema já tem outro na fila. Só isso. Mas Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria. Por isso que eu não posso me abater. Eu tenho que me alegrar sempre, e em Deus a nossa alegria é completa. Ei, a vida cristã, ela precisa ser prazerosa. Prazerosa. Neemias estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém, e sabe como é que ele animou o povo? Ele disse, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria, meu irmão, não é força nenhuma não, entendeu? Mas quando eu sei que eu tenho um Senhor, aí eu começo a ter a alegria do Senhor, e ela é minha força, aleluia, para passar esse ano, para enfrentar o 2021, para enfrentar uma doença, para enfrentar um problema, seja financeiro, seja particular, seja que for, eu vou enfrentar o quê? Alegre, aleluia, glórias a Deus. Então o primeiro passo para sermos pessoas sempre alegres, é questão de decisão. Qual é a decisão? A decisão de não nos entregarmos à melancolia. Decida hoje a não se entregar à melancolia e a dizer, eu serei e sou alegre. E você vai impactar muitas vidas pela tua alegria. Aleluia. E aí você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por quê? Porque eu tenho um coração alegre. Segunda área, aqui, a oração. O apóstolo Paulo diz, olha, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos sempre no Senhor. E ele diz, orai sem cessar. Ponto. Imperativo. Orem sem cessar. Orem sem cessar.
comunicação com Deus. Nós não temos como alcançar a maturidade, nós não teremos como prevalecer contra os inimigos, se não formos em oração. Como disse o pensador cristão E.M. Bounds, ele disse: dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Oração em primeiro lugar. Por quê? Porque é na oração que eu mostro a minha dependência de fé em Deus. E aí Paulo, ele fala: olha, vocês devem orar sem cessar. E é isso. O crente, ele precisa viver em uma total dependência de Deus. Que a oração, quer falada, quer pensada, quer silenciosa, sempre seja fácil e natural. Sempre seja fácil e natural. Você está no carro e está orando, lavando louça e orando, fazendo a sua caminhada, andando de bicicleta e orando. A tua comunicação com Deus, ela é contínua. A tua dependência de Deus, ela é contínua. Neemias, pegando o exemplo de Neemias, quando ele soube que Jerusalém, a cidade dos seus pais, estava destruída, os muros destruídos, ele orou e jejuou por 3 meses. E ele precisava de uma oportunidade para falar para o rei. Ele era copeiro naquela época. E um dia ele aparece diferente na frente do rei. E o rei diz assim: o que que você tem, Neemias? Isso é aflição de alma. Aí ele diz, na hora, ele teve que fazer uma oração bem rápida. O que que eu vou falar para ele agora? Diante do rei, o que que eu vou falar para ele? Ele orou bem rápido. E ele falou. E ele alcançou o favor do rei. São essas orações, meus irmãos, de momentos difíceis, que você não tem tempo para dobrar o joelho, não tem tempo para você pegar e fazer uma campanha de 7 dias, não tem tempo nem de parar de comer para jejuar, mas você precisa de uma resposta, você precisa de uma intervenção, você precisa de uma ação de Deus, e aí você precisa estar ligado com Deus. Sabe por que ele estava ligado com Deus? Porque 3 meses ele orou e jejuou. Aí nós temos que ter oração em depósito, tirar tempo para a oração. Isso é orar sem cessar, é você separar todos os dias um tempo de qualidade a sós com o Senhor. Ou Jesus, ele disse para os seus discípulos: mas tu quando orares, quando orares, ele não disse assim, ele disse, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta atrás de si e ora a teu pai. Ele não disse assim, ele não especulou, mas tu quando tiveres vontade de orar, mas tu quando quiseres orar, mas tu quando tiveres tempo para orar. Não, o Senhor diz quando orares. Estava presumindo que os verdadeiros seguidores de Cristo não era uma possibilidade de orar, não era uma casualidade de orar, não. Jesus sabia que os seus iriam orar. Quem é de Jesus aí? Quem é de Jesus? Amém. Sabe o que ele presume? Que você ora, que você vai tirar um tempo para orar, que você vai buscar ao Senhor. Spurgeon, ele falou que a oração particular é a única coisa, acima de todas as demais, que Satanás busca impedir. A oração é a única coisa, acima de todas as demais, que Satanás busca impedir. Pois ele bem sabe que se ele puder, o diabo puder, o diabo sabe que se você for bem sucedido na oração, você não vai falhar nas outras. Agora, se você não for bem sucedido na oração, você está suscetível
a falhar em todas as outras. Jesus é o nosso exemplo. Depois de um longo dia, e tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. E quando anoiteceu, ele estava no monte, sozinho, orando. Às vezes nós precisamos de um tempo prolongado de oração. Às vezes Deus nos empurra para um tempo prolongado de oração. E nós precisamos estar sensíveis. Ore em todo o tempo. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar sem cessar. É e mesmo aos meios, aos afazeres diários, você mantém uma conexão com o Espírito Santo. Você consulta o Espírito Santo. Você é sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Essa sensibilidade, meu irmão, de você ouvir, de você falar com Deus. Orar sem cessar é você se conectar com a igreja no exercício da intercessão, né? O salvo é alguém que aspira por Deus, mais do que as bênçãos de Deus, ele aspira por Deus, mais do que as mãos, ele aspira estar de joelhos diante do Senhor. O salvo, ele se deleita com a comunhão com o Pai. O salvo, ele tem fome de Deus. E como é que eu demonstro a minha fome de Deus? É através da oração. Alguém escreveu: rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é o que realmente está fazendo as melhores orações. Então o negócio, meu irmão, é orar. Mas não tem palavra, mas ore. Mas está difícil, mas ore. Continue orando. E eu quero concluir esses 3 check-up de se alegrar em todo o tempo. Em meio à pandemia, alegre-se no Senhor. De você estar orando continuadamente, sem cessar. É você, em tudo, dar graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão, meu irmão. Gratidão. A gratidão, ela é uma das principais portas de acesso à provisão de Deus. Ei, quer ter provisão de Deus? Quer? Então seja grato. Seja grato por aquilo que você tem. Tem gente que reclama daquilo que não tem e não é grato por aquilo que tem. Então, se você quer mais, seja grato por aquilo que Deus já te deu. Vai abrir a porta da provisão sobre a sua vida. Jesus, quando ele multiplicou o pão, 5.000 pessoas, tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele não reclamou porque tinha poucos pães, ele deu graças pelo pouco, e o milagre aconteceu. Você quer milagre na sua vida? Dê graças pelo pouco que você tem, e vai haver multiplicação, e vai haver milagre. Isso é gratidão, aleluia. Precisamos sempre desejar ir além, né? Mais de Deus, mas valorizando aquilo que nós temos. Ei, valorize o que você tem. Valorize o teu emprego. Valorize a tua esposa. Valorize o teu esposo, a tua casa, a tua renda. Valorize o teu corpo. Valorize a tua igreja, o teu pastor, o teu líder. Valorize a tua vida com Deus. Valorize a tua salvação, a graça do Senhor sobre a tua vida, aleluia. Mas a gratidão, ela precisa ser em palavras, gente. A gente diz que é grato, mas ele não consegue dizer muito obrigado para alguém. A gratidão, ela é expressada. A gratidão é um tributo que nós pagamos a Deus por aquilo que Ele faz. A Bíblia diz: dê-lhe glória devida ao seu nome. A gratidão ao Senhor se reflete na gratidão que eu tenho às pessoas que me abençoam.
Alguém tem te abençoado? Seja grato. E a gratidão começa lá em casa. Agradeça aos teus pais, agradeça aos teus irmãos, agradeça aos teus filhos. Seja grato, aleluia. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E ele termina dizendo: e sejam agradecidos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e sejam agradecidos. Você deve procurar, deve encontrar, deve achar uma razão para agradecer a Deus, em qualquer situação que você se encontre. Em todo o tempo, agradeça a Deus, porque Ele diz: eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, são pensamentos de prosperidade. E Ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, meu irmão, tudo que está acontecendo na minha vida, na tua vida, tem um propósito. É difícil às vezes entender, é difícil, mas há um propósito em tudo isso. Por isso que eu preciso ser agradecido. Aleluia. Deus sempre trabalha para transformar tudo que acontece em nós em bênção. Ele é capaz de transformar a maldição em bênção na minha vida, quando eu sou agradecido. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ó, o check-up aí. Como é que está a tua vida? Continua sendo. Você consegue ser alegre? Ou a tua vida é melancólica? É triste? As pessoas saem mais tristes quando chegam perto de você, ou saem mais alegres? Elas precisam sair mais alegres do que quando chegaram perto de você. Como é que está a tua vida com Deus, a tua vida de oração? E como é que está a tua vida de gratidão? Esse é o tempo que Deus nos deu. Desafiador, desafiador. Mas esse é o tempo de crescermos, de progredirmos. Que venha 2021. Que venha 2021. Com vacina, sem vacina, mas nós estaremos aqui. E nós oramos, meus irmãos. Sabemos que muitas pessoas já pegaram Covid, mas eu oro, se mais alguém pegar Covid, é para se tornar imune desse vírus, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, aleluia. Porque Deus tem propósito nisso tudo. Vamos nos colocar de pé, amados. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, aleluia, aleluia. E assim nós estamos terminando o ano. Que ano abençoado, meu irmão. Eu já tinha lido muitas vezes a Bíblia toda, mas esse ano, sabe que Deus me deu uma oportunidade de eu ler a Bíblia em 100 dias. Que coisa boa. Deus me deu a oportunidade, eu aproveitei a oportunidade. Depois de 2 meses de transplantado, aí eu já comecei a conseguir a ler, que eu nem conseguia ler. Comecei a conseguir a ler, e eu disse: é agora. Eu tenho mais uns meses para ficar nessa convalescência, é agora. E Deus me deu a oportunidade. Quem sabe Deus está te dando uma oportunidade, meu irmão, de você ler mais Bíblia, de você orar mais, de você ser mais grato, de você ser mais alegre. Deus está te dando a oportunidade. Não perca as oportunidades. Saia desse ano muito melhor do que janeiro de 2021. Há tempo ainda. Hoje é dia de check-up. Hoje é dia de análise. Aleluia. Aleluia.